Oi, galera do terceiro. Vamos começar um conteúdo novo. Hoje a gente vai falar sobre a Primeira República. A gente vai falar sobre a República Velha, tá bom? Ela tem esses dois nomes. Esse período, tanto Primeira República como República Velha, tá? Esse período vai de 1889 até 1930, tá bom? Então, a gente vai falar aí desde o processo de independência do Brasil, propriamente dito, a formação do Brasil República, os primeiros presidentes, até o ano de 1930, tá bom? Esse é o período de Primeira República. Eu mandei um slide para vocês, botei na plataforma, é um slide, um PowerPoint com mais ou menos 20 slides, 23 slides, bom? Então vamos lá. Eu vou falar com vocês, desculpe. Eu vou falar com vocês e vou seguindo os slides, porque aí você vai me assistindo, você vai vendo o vídeo comigo e você acompanha nos slides também. Qualquer dúvida você pode colocar sua dúvida lá no mural da plataforma ou você pode me mandar um e-mail que assim que eu visualizar e eu puder responder, eu vou te responder, tá certo? Vou colocar o e-mail aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Primeira República, ou República Velha, é um nome que se dá do período da história que vai desde a proclamação até a Revolução de 30, ou seja, desde o processo de independência do Brasil até a Revolução de 1930, quando você vai ter aí o governo de Vargas. Então, vamos lá, tem uma chargezinha e a gente segue para o próximo slide de número 3. Né? Vamos lá. O Brasil passa por uma modernização na metade do século XIX, que é o início, pelo amor de Deus, tá no começo, tá? Então, vai começar o processo de industrialização. Isso aí é muito no comecinho, vamos ver, baby steps. Então, houve um desgaste com a monarquia não está mais dando certo, Dom Pedro II não está mais sendo bem visto como rei do Brasil, como imperador do Brasil, e aí esses grandes poderosos, essas oligarquias, em particular a oligarquia cafeeira, vai ver que não está funcionando mais apoiar o rei, não funciona mais apoiar Dom Pedro II como imperador do Brasil. Vamos tirar o cara, a gente tira o cara, muda o modo de governo, a gente vai continuar aqui, a gente vai continuar ganhando dinheiro, mas a gente vai agora fazer do jeito que a gente quer. Bom? Então, as ideias republicanas vão começar a ganhar mais força, essa força vai ser aumentada principalmente depois da abolição da escravidão, ou seja, depois da Lei Áurea lá de 1888, e aí, em novembro de 1889, os militares e os cafeicultores vão se juntar e vão carinhosamente pedir para que Dom Pedro II recolha-se e volte para o lugar de onde ele deveria nunca ter saído, Portugal. Bom? Então vamos lá. Slide de número 4. Quem vai ser o nosso primeiro presidente? Vai ser um camarada chamado Marechal Deodoro da Fonseca, né? Esse camarada ele vai assumir de 1889 a 1891. É rapidinho, não vai ficar pouco tempo, não vai ficar muito tempo não. E aí vai ter o quê? Ele vai ver o esforço, né, para os fins das estruturas monárquicas. A gente vai começar a fazer essa mudança, porque o Brasil não tem nenhuma infraestrutura de república, não tem nenhuma infraestrutura, não tem recurso, não tem uma constituição que favoreça isso. E a gente tem que começar a fazer essas mudanças. Isso tem que começar por alguém. E Deodoro da Fonseca vai ser o cara que vai começar a fazer isso. E aí vai surgir primeiro a política do encilhamento. A política do encilhamento vai ser liderada a priori por Rui Barbosa. Rui Barbosa era o ministro da Fazenda, tá? Era o cara que, lidava com o tutu. Ele vai fazer uma cagada danada, porque ele vai começar a tentar incentivar o setor industrial brasileiro. Só que ele acredita que incentiva o setor industrial brasileiro dando dinheiro pra galera. Mas a gente não tem muito dinheiro, Rui Barbosa. Manda fazer mais. Então ele deu a louca na Chapeuzinho e começou a imprimir dinheiro como se não houvesse ninguém.
Só que o que acontece? Eu estou aumentando a produção de papel moeda, eu estou aumentando a produção de dinheiro circulando. Só que a quantidade de ouro que tem no cofre central é a mesma. Não houve uma grande variação que justificasse o aumento de circulação de notas. O que vai acontecer? Essa moeda vai desvalorizar. Tá certo? É basicamente o que está acontecendo agora no Brasil. A gente tinha uma moeda forte, onde o nosso real valia mais ou menos aí do dólar para o real, na proporção aí de 2 para 1, 2 e pouco para 1, 2,50. A gente já teve aí uma valorização tão grande do real que já chegou a 1 para 1. Tá? Já houve uma época em que $1 equivalia a R$1. Hoje eu tenho um processo no Brasil de desvalorização da moeda, onde o real, o dólar, está valendo cerca de 5,10. Mais ou menos, eu não vi ainda a Bolsa de Valores hoje, mas é mais ou menos isso. R$5,10 é o quanto você deveria gastar para poder comprar um dolinha. Olha a diferença. O dólar é o mesmo. Mas se eu gasto mais dinheiro do que eu gastava antes, é porque a minha moeda sofreu uma desvalorização. E é exatamente isso que acontece quando o Rui Barbosa manda produzir mais dinheiro, manda produzir mais papel, moeda, sem ter de onde sustentar essa produção de papel moeda no Banco Central. Tá bom? Então vamos lá. Isso aí vai gerar inflação, crise econômica, enfim. O que ele queria ajudar, ele acabou de enterrar. Tanto que ele é retirado do poder, ele não é mais o ministro da Fazenda pouco depois da cagada que ele faz. Em 1891, vai ser aprovada uma nova Constituição. Essa Constituição ela vai ser inspirada na Constituição norte-americana e com ideais positivistas. Relaxa, tá tudo nos slides, sem pânico. Vamos lá. Nesse período aí vai haver um impasse entre o presidente e o Congresso Nacional. Que vai acontecer o quê? A primeira revolta da Armada, que vai ter como consequência a renúncia do presidente. Deodoro da Fonseca vai descobrir que ele pode sair. Mentira, ele vai renunciar, tá? Deodoro da Fonseca ele renuncia em 1891. E aí a gente vai para o slide seguinte, número 5. Quem é que vai assumir no lugar de Deodoro da Fonseca? O vice dele, Floriano Peixoto. Porque nessa época aqui, a gente não votava na chapa. Era até uma eleição que eu digo de passagem mais inteligente do que a nossa atual. Porque antigamente você votava no presidente e você votava no vice-presidente. Eram coisas diferentes. Você votava no cara que vai governar, que você quer que governe, e no cara que você quer que governe, caso esse primeiro aqui não consiga continuar. Então, dentro desses 4 anos aí de intervalo entre uma eleição e outra, mesmo que o presidente não consiga permanecer no poder, eu não preciso fazer novas eleições caso não cumpra os primeiros 2 anos, que é o que a gente tem agora. Por quê? Porque eu votei tanto no presidente quanto no vice, não era uma chapa única. Eu votei separado. Então, se eu votei separado, o cara que era o vice-presidente, ele tem maioria de votos tanto quanto o presidente. Então, não preciso ter novas eleições. É só pega, bota o vice aí e segue o baile, quanto tempo for preciso. Bom? Então, vamos lá. Deodoro da Fonseca sai, renuncia, o vice dele assume Floriano Peixoto. Quando ele assume tendo o apoio dos militares, obviamente. Por quê? Porque ele é militar. E os cafeicultores também vão apoiar ele, a galera com dinheiro, as oligarquias cafeeiras. Durante o governo de Floriano Peixoto, vai ter a segunda revolta da Armada. Vamos lá, 1893, no Rio Grande do Sul, acontece o conflito entre o Partido Republicano Rio-Grandense, que é apoiado por Floriano, e o Partido Federalista, resultando numa revolução federalista, e vai haver aí uma nova eleição para presidente do Brasil. Nesse primeiro momento, esse governo, tanto de Deodoro da Fonseca quanto de Floriano Peixoto, ele vai receber um nome, tá? Ele vai ser chamado de República da Espada. Por que a gente chama de República da Espada? Porque nesse período de governo eu tive uma sequência, né? Um segmento de 2 presidentes
e ambos eram militares. Então, esse período a gente vai chamar de República da Espada. Caso vocês vejam isso em algum lugar, falando sobre a República da Espada, é esse período histórico brasileiro. Tá bom? Então, vamos lá. Logo depois de Floriano Peixoto, eu vou ter o que a gente chama carinhosamente de República do Café com Leite. O que é a República do Café com Leite? Eu tenho duas grandes oligarquias dentro do território brasileiro, tá? Dois grandes centros produtores de riqueza. Eu vou ter São Paulo e vou ter Minas Gerais. Só que esses estados, eles produzem coisas diferentes. São ambas essenciais para a nossa economia, a gente vende muito, a gente ganha muito dinheiro com isso, mas são coisas diferentes. O estado de São Paulo, ele é majoritariamente agroexportador de café. O estado de Minas é majoritariamente produtor e exportador de laticínios, leite, queijo e derivados. Então, eu vou ter aí dois grandes estados que são agroexportadores de produtos muito específicos. E esses camaradas, eles têm um poder político estúpido. Por quê? Dinheiro dá poder às pessoas. Então, se essas pessoas têm muito dinheiro, consequentemente, ela tem muito poder. Então, elas vão começar a exercer uma influência política muito grande, e nesse período onde eu tenho essa influência política muito grande entre São Paulo e Minas Gerais, eles vão criar um acordo, uma ciranda, onde, ora, o presidente é um representante do estado de São Paulo, ora, o outro presidente da eleição seguinte vai ser um representante do estado mineiro. Por isso que a gente chama de República do Café com Leite, onde você tem aí um revezamento entre governantes paulistas e mineiros na presidência do Brasil, no governo do Brasil. Tá? O nome é meio sugestivo, né? Café, leite. Vamos lá, seguindo, slide número 7. Aí tem ali logo no começo, né? O que eu acabei de falar, spoiler. Então, café com leite. Oligarquia. O que é uma oligarquia, tá? O governo, ele passa a ser disputado por um grupo de famílias. Então, eu tenho a oligarquia do café, eu tive a oligarquia da cana-de-açúcar, eu tenho a oligarquia dos mineiros com a produção de laticínios. São grandes famílias que são grandes produtoras, são pessoas muito, muito ricas e, por consequência, muito influentes no meio político brasileiro. Coronelismo. O coronelismo é da seguinte forma: vocês já devem ter visto alguma novela. Globo é top de linha para fazer isso. Essas novelas de época em que é uma cidadezinha desse tamanho, parecendo um Kinder Ovo, lá no interior de onde Judas perdeu as botas. E aí tem um camarada que é um militar e ele manda na cidade inteira. Isso é coronelismo, tá bom? Esse camarada que vive lá no interior e ele normalmente ele tem algum cargo militar, ele tem uma patente militar mesmo, mas ele é um grande dono de terras, ele praticamente manda na cidade e ele tem uma influência absurda sobre a questão do voto das pessoas que moram naquela cidade. É através do coronelismo que vai vir o que a gente chama de voto de cabresto. Porque naquela época as eleições elas não eram secretas, o voto não era secreto, o voto era aberto. Então você tinha que falar. Além de fazer o xizinho lá, você tinha que falar em quem você ia votar. Porque naquela época também tinha outro problema, um alto índice de analfabetismo, você não tinha muita gente que sabia escrever. Então, na maioria das vezes, as pessoas eram analfabetas. E aí, quando você votava, você tinha que falar no candidato que você ia votar para o camarada que estava lá anotando os votos poder computar o seu voto. E aí, esses coronéis, eles controlavam a partir do medo e de ameaça, suborno, enfim. O que você puder imaginar, eles controlavam os votos da região de onde eles tinham influência. Isso aí é o voto de cabresto. Seguindo aí, slide número 8, eu vou ter aí as mudanças que aconteceram durante esse período de Primeira República. Eu vou ter a industrialização, eu vou ter o processo de imigração, vai vir muita gente de fora para cá, italiano, chinês, japonês, meu amigo, you name it, você pode falar praticamente o país do mundo que você quiser, vai ser muito difícil que não tenha colônia, não tenha ocupação aqui de imigrantes no Brasil, tá?
Tem muita gente que imigrou para cá na busca do quê? Da tentativa de melhorar a sua vida, principalmente com o crescimento da industrialização nos centros urbanos. Vai haver aí, coloquei para vocês aí no slide, né, a Semana de Arte Moderna, em 1922. Vai haver um aumento da população. Em que sentido? Se eu estou tendo imigração, se está tendo gente vindo morar aqui, eu tenho um aumento da população. Isso aí é somar 2 e 2, né? Se está aumentando, tá vindo um imigrante para cá de tudo quanto é canto do mundo, automaticamente a quantidade de pessoas que vêm morar aqui aumenta. E aí vai ter, graças a Deus, o desenvolvimento de transporte. Transporte que? Cargas. Em sua maioria vai haver um aumento aí, em particular, da malha ferroviária brasileira, graças a Deus. Tá bom? Então a gente pausa aqui, a gente está no slide 8 e a gente segue no próximo slide, no próximo vídeo, que já tem 5 minutos, 15 minutos. Até daqui a pouco.